O vídeo de hoje eu comecei com essa abertura justamente para homenagear aqui um youtuber, Eustáquio Presley, professor de língua portuguesa, meu conterrâneo aqui do estado do Ceará, meu vizinho de cidade, que mora aqui próximo, a minha cidade lá de Sobral. E esse vídeo tem por intuito fazer uma homenagem aqui para esse YouTube, para essa pessoa que, no meu modo de ver, é um cara que faz um trabalho excelente no que ele se propõe. Ele é um excelente professor de língua portuguesa e ele é um excelente professor quando o quesito é ceticismo e ateísmo. Bom dia! Hoje, 16 de fevereiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio. Estou fazendo uma pequena série sobre este livro aqui. E agora, 15 vídeos, né? O 15º. Muito bem. Começamos aqui a estudar o livro, obviamente, a partir da capa, contracapa. Entramos no livro e estamos na página 12. Comecei aqui a página 12 com o 6º vídeo e agora 15º. Por que eu ainda estou na página número 12 do livro? Por quê? Veja bem, com o 6º vídeo entrei na página 12 e agora 15 vídeos e ainda estou na página 12. Por quê? Por uma razão bem simples. Na página 12, o Richard Dawkins faz aqui uma referência ao apologista cristão C.S. Lewis. Veja bem, aqui, página 12. O Richard Dawkins faz uma referência ao C.S. Lewis aí. Então, após essa referência ao C.S. Lewis, eu me achei aqui na obrigação de trazer para muitas pessoas o que escrevia o C.S. Lewis. Então, trago aqui o livro mais famoso dele, em relação a cristianismo. E aqui, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Muito bem. Então, a partir do 6º vídeo, até agora o 15º, aqui trazendo trechos, alguns trechos aqui, o C.S. Lewis fazendo a defesa das doutrinas do cristianismo, o que é impossível. Então, estou mostrando aqui os textos de C.S. Lewis. Muita gente aí jamais leu algum livro dele, não é? Então, eu achei aqui na obrigação de estudar um pouquinho aqui um dos principais livros dele. Aqui está. Entendeu? Para mostrar que o Richard Dawkins, para mostrar que o Richard Dawkins tem toda a razão quando diz que muito cuidado, ele diz aí na página 12, muito cuidado com uma pessoa que diz: eu fui ateu, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então, muito cuidado com isso. O C.S. Lewis afirmava isso aí, que na adolescência, Frida aqui está brincando aqui. Na adolescência, ele afirmava, o C.S. Lewis, que na adolescência ele era ateu. E aí depois ele abraçou o cristianismo. Então, muito bem, vamos aqui mostrar mais uma aqui, mais uma aberração aqui do C.S. Lewis. Uma pessoa leiga que não tem conhecimento no cristianismo, lendo isto aqui do C.S. Lewis, a pessoa vai acreditar. Por quê? Porque a pessoa leiga não estuda, não consegue relacionar uma coisa com outra, diante de uma afirmação, não busca saber se essa afirmação é correta ou não. Então, uma pessoa leiga, lendo o livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis,
vai pensar que ele está aqui dizendo a verdade. E não está. E vou mostrar mais uma passagem aqui para o estudo de hoje. Entendeu? Então vamos lá. O C.S. Lewis, ele nasceu no Reino Unido, não é? Em Belfast, Reino Unido. E depois foi morar em Oxford, onde morou e mora o Richard Dawkins. Os dois, Richard Dawkins e o C.S. Lewis, ali moravam na mesma cidade, Oxford. E os dois estudaram também na mesma universidade, Oxford. O C.S. Lewis formou-se... Frida, quietinha. O C.S. Lewis formou-se em letras e teologia. O Richard Dawkins formou-se em zoologia, né? E ele é zoólogo e etólogo, né? Muito bem. Então, os dois aí, ó, do mesmo lugar, não é? Oxford. Então, vamos começar nosso estudo aqui, pegando mais uma passagem aqui do C.S. Lewis. E você aí, que está assistindo ao vídeo, verá facilmente a desonestidade do C.S. Lewis, elogiando o cristianismo, uma doutrina cristã, uma moral cristã, ele elogiando de forma falsa. Ele bastante aqui levando uma informação incorreta para os leitores. Isso é triste. Isso é triste. O C.S. Lewis foi um grande escritor, e ele se prestar a esse papel aqui, defender o cristianismo, aí é um absurdo. Então vamos lá, na página 129, vamos analisar o trecho que está na página 129. Vamos lá, aqui está. Eu vou mostrar a você aí o que nós vamos estudar hoje. E vamos pegar aqui a mentira do C.S. Lewis. Porque é impossível defender as doutrinas do cristianismo. É impossível. Então, página 129. Veja aí. Grave depois para você ler na íntegra. Página 129, o que está aí, ó, sublinhado com tinta azul, caneta. Vamos analisar o que ele diz aqui. Aqui ele traz mais uma mentira. E vamos mostrar onde está essa mentira. Ele escreve assim. Vamos lá. Ele diz assim, C.S. Lewis. Os modernos sempre dizem que, aí, entre aspas, o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar. Com isso, podem estar querendo dizer duas coisas. Uma delas é que não há nada de errado no fato de a raça humana se reproduzir de um determinado modo, nem no fato de esse modo gerar prazer. Se é isso o que tem em mente, estão cobertos de razão. O cristianismo diz a mesma coisa. Então veja aí, ó. Aqui está a mentira de C.S. Lewis. Gente, é triste a gente ver uma pessoa como C.S. Lewis, escritor famoso, e escrever tantas bobagens aqui. Então vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, e é isso que vamos mostrar aqui, a mentira dele. Ele diz que os modernos, ou seja, ele escreveu, o que está aqui neste livro foi escrito em 1942. O Richard Dawkins estava com apenas 1 ano e poucos meses de idade, porque o Richard Dawkins nasceu em 1941 e isto aqui foi escrito em 42. Então, em 1942, lá em Oxford, no Reino Unido, o C.S. Lewis está dizendo aqui que os modernos, ou seja, as pessoas lá da época, as pessoas modernas, os especialistas em sexualidade, lá no Reino Unido, em Oxford principalmente, sempre diziam já naquela época, eles diziam que o sexo não é algo
de que devemos nos envergonhar. Isso aí são palavras de especialistas em sexualidade. Então, o C.S. Lewis está dizendo que as pessoas que entendem de sexualidade dizem que o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar. Ele diz aí. E mais, e agora vem aí, ele diz assim: se os especialistas em sexualidade, em biologia, se eles dizem que sexo não é algo de que devemos nos envergonhar, viu aí? Aí ele diz assim: se é isso que eles dizem, eu estou de acordo com eles. Então, o C.S. Lewis está dizendo que ele concorda com os especialistas em sexualidade que dizem que o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar. Então, C.S. Lewis diz que concorda com eles. E agora vem a mentira. Ele diz assim, ó: o cristianismo diz a mesma coisa. Aí está a mentira de C.S. Lewis. Você entendeu? Muita gente aí diz que eu sou repetitivo, e sou mesmo, porque muitas pessoas têm dificuldade em aprendizagem. Então sempre eu repito, porque eu devo me preocupar com as pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem. Então veja a mentira do C.S. Lewis. Ele diz aí que os especialistas em sexualidade, lá no Reino Unido, na época dele, e também hoje, ele diz aí que os especialistas dizem que o sexo não é algo de que se deve envergonhar, entendeu? O sexo não é algo que traz vergonha, dizem os especialistas em sexualidade. E o C.S. Lewis diz que concorda com esses especialistas. E agora vem a mentira dele. Ele diz que também o cristianismo concorda com esses especialistas que dizem que o sexo não é algo de que as pessoas devem ficar com vergonha. Viu aí? Ele diz que o cristianismo também pensa assim. É uma mentira sem fim. É uma vergonha dizer que a visão do cristianismo sobre sexo, sobre prazer sexual, dizer que o ponto de vista do cristianismo é o mesmo ponto de vista dos especialistas em sexualidade. É uma mentira sem fim fazer essa afirmação, porque a visão do cristianismo sobre o prazer sexual, sobre o sexo como prazer sexual, é uma visão completamente deturpada e cega sobre o prazer sexual, sobre o orgasmo. O cristianismo é contra o orgasmo, o prazer sexual. E é o que vamos mostrar aqui. Viu aí a mentira do C.S. Lewis? Dizendo que para o cristianismo ninguém deve se envergonhar do sexo. Que a visão que os especialistas em sexualidade têm sobre o sexo é a mesma visão do cristianismo. Uma mentira sem fim. Eu fico até me sentindo mal. Como é que o C.S. Lewis desceu a um nível tão baixo quanto esse? Então vamos lá mostrar aqui as mentiras dele, e no próprio livro dele, em outros textos, ele dizendo o contrário, vamos mostrar aqui. Também vou aqui para o catecismo e também para a formação da visão errônea sobre o prazer sexual dos principais teólogos cristãos católicos. Então vamos lá. A primeira coisa, a visão do cristianismo sobre o sexo é deturpada e completamente errônea, muito diferente das pessoas modernas, que são principalmente especialistas em sexualidade. Então vamos aqui, começando. Veja a diferença. A visão dos modernos, como diz aí o C.S. Lewis, a visão dos modernos, dos especialistas em sexualidade, e a visão do cristianismo sobre o sexo. Olha a diferença, anotei aqui.
Para os especialistas em sexualidade, o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar. Para quem conhece a sexualidade humana. Além disso, sexo como prazer, orgasmo, para os modernos, não é algo de que devemos nos envergonhar. E também, sexo não preso a casamento. Nenhum especialista em sexualidade vai dizer que sexo só pode ser feito no casamento. Não. E mais, em todos os casos, relação sexual, prazer, o orgasmo, ninguém deve se envergonhar disso. Isso é a visão de quem entende de sexualidade. Os modernos aqui, entre aspas, como dizia aí o C.S. Lewis. Agora veja a visão do cristianismo sobre o sexo, como ela é diferente dos modernos, de quem entende de sexualidade. Então o cristianismo diz assim: o sexo, apenas como prazer, ele é pecado, é condenado. Olha aí, essa é a visão do cristianismo. O sexo apenas como prazer sexual, como orgasmo, que é o sexo que as pessoas fazem, até mesmo os cristãos que fazem sexo, procuram prazer, procuram orgasmo, pois o cristianismo diz que o sexo, apenas como prazer, para obter orgasmo, é pecado, ele é condenado, quando é feito apenas pelo prazer. Isso é o cristianismo. E o C.S. Lewis vem dizer que a visão do cristianismo sobre o sexo é a mesma visão dos homens modernos, das pessoas modernas que entendem de sexualidade. Isso é uma brincadeira. Aqui está, o sexo apenas como prazer para o cristianismo é errado, é pecado, é condenado. Viu aí? Diferente da visão de quem entende de sexualidade. Quem entende de sexualidade, o prazer no sexo sempre é maravilhoso. Não existe impedimento para isso. Mas olha aqui no cristianismo, a visão diferente. E o C.S. Lewis vem dizer que a visão do cristianismo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Isso é um absurdo. É enganar seus leitores. Outra visão do cristianismo, o sexo para a procriação. Olha aí, para a geração de filhos. O sexo, o cristianismo. A visão do cristianismo, sexo para a procriação. Os especialistas em sexualidade não dizem isso. Sexo é feito pelo prazer, orgasmo. E quando a pessoa quer aumentar a família ou quer ter um filho, aí vai para a procriação. Mas o sexo, ele é feito de qualquer forma. O sexo, fora do casamento, ou antes do casamento, ou depois do casamento, o sexo sempre será uma prática maravilhosa. Então você vê aí a mentira do C.S. Lewis, dizendo que a visão do cristianismo sobre sexo, prazer, é a mesma das pessoas modernas, das pessoas que entendem de sexualidade. E outra visão errônea do cristianismo, diz também, visão do cristianismo deturpada sobre o sexo, diz que o sexo só pode ser feito no casamento. O sexo está preso ao casamento. Se você se casar, pode fazer sexo. Se você não se casar, não pode fazer sexo. É proibido fazer sexo fora do casamento. Essa maluquice é do cristianismo. Especialistas em sexualidade não dizem essa loucura. Eles dizem que o sexo não é algo de que devemos nos envergonhar e que sexo pode ser feito, praticado antes, durante ou depois do casamento. Casamento não é obstáculo aí não é exigência para a realização do sexo, entendeu? Então, especialistas em sexualidade dizem que sexo deve ser praticado, é uma atividade sadia, deve ser praticado e não impõe casamento. Já o cristianismo diz,
sexo só no casamento. Uma visão totalmente diferente dos especialistas em sexualidade. E o C.S. Lewis tem a cara de pau em dizer que a visão do cristianismo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Que absurdo! Isso traz nojo a quem lê um livro assim. Entendeu? Então veja, para o cristianismo, a visão do cristianismo sobre o sexo é diferente da visão dos especialistas em sexualidade sobre o sexo. Totalmente diferente. Para os especialistas em sexualidade, o sexo não é algo de que se deve envergonhar. Nada. Você tem que praticar sexo com responsabilidade. E o prazer, o orgasmo é uma coisa maravilhosa. Já a visão do cristianismo, o sexo apenas como prazer, orgasmo, é pecado, é uma coisa má. Veja o absurdo. E que sexo é para procriação e só dentro do casamento. Isso aí é a visão cristã deturpada sobre o sexo. Viu aí? Aí está a mentira do C.S. Lewis. Aí está a mentira do C.S. Lewis. E vou mostrar agora que em outras partes aí do livro dele, ele diz o que eu estou falando aqui, ó. Então veja, na página 126, já fiz um vídeo sobre isso, mas eu trago aqui o que ele diz na página 126 para provar aqui que o que ele diz não tem consistência alguma. Então ele diz assim, veja, a castidade, veja aí, a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, porém não existe escapatória. A regra, olha o que ele diz, a regra cristã, ou seja, o ponto de vista do cristianismo sobre sexo, veja bem, ele diz assim, ó, a regra cristã é clara, ou o casamento, olha aí, com fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. Viu aí? Veja que na página 129, ele diz aí que a visão do cristianismo sobre o sexo é tão moderna quanto a visão dos especialistas em sexualidade. Mentira. E aqui está mais uma prova. Ele mesmo dizendo na página 126 do livro, ele dizendo que a regra cristã é clara. A regra cristã diz ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge ou a abstinência total. Ou seja, se a pessoa não se casar, a pessoa aqui, o homem, deve ficar, olha aqui, casto, não fazer sexo fora do casamento. E a mulher deve permanecer virgem fora do casamento. Viu aí? E ele dizendo que a visão do cristianismo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Para os especialistas em sexualidade, não existe esse negócio de solteiro ou casado. O sexo deve ser praticado com responsabilidade, independentemente se a pessoa for casada ou solteira. Já aqui não, o cristianismo, sexo só dentro do casamento. E aí o C.S. Lewis, cara de pau, dizer que a visão do cristianismo sobre sexo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Que absurdo. E aqui está o exemplo aqui. Você entendeu? Vou trazer aqui mais um exemplo. Também no mesmo livro dele, na página 138, ele diz assim, a monstruosidade, veja aí, a monstruosidade da relação sexual fora do casamento, palavras de C.S. Lewis, viu aí? Ele dizendo que a relação sexual fora do casamento é uma monstruosidade. Ora, se ele diz, na página 138, que a relação sexual fora do casamento é uma monstruosidade, então ele mente quando diz que a visão do cristianismo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Ele mente, porque os modernos, os especialistas em sexualidade, dizem que relação sexual não está presa a casamento. Pode ser feita na vida solteira e na vida casada, entendeu? Então, para quem conhece a sexualidade, diz que a relação sexual pode ser praticada fora do casamento e antes do casamento ou depois do casamento. Casamento não impede a relação sexual.
para quem entende de sexualidade. Já o C.S. Lewis dizendo aqui que o cristianismo tem a mesma visão dos modernos. Que absurdo. E ele aqui mesmo dizendo que sexo fora do casamento é uma monstruosidade. Para os cristãos, para os especialistas em sexualidade, não. Viu aí como é que se pega uma pessoa pela mentira? É isso aí, gente. É isso aí. É mentira. O C.S. Lewis mente muito, engana pessoas humildes, que não têm estudo, que não conhecem a doutrina do cristianismo. E agora eu vou trazer aqui também o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui são 3 parágrafos aqui sobre aí o sexo. Veja aqui, os parágrafos 2362, 2351 e 2356. No parágrafo 2362, aí é o sexo numa vida com um casal ali cristão, Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2362, traz aqui sexo, ali o casal fazendo sexo, e diz aqui que o sexo é uma coisa saudável, mas é saudável feito dentro das normas. Olha aí, o cristianismo impondo normas. Viu aí? Diz aqui que o sexo entre os casais, um casal cristão ali, fazendo sexo, isso aí é uma coisa saudável, desde que esse sexo aí, essa prática sexual, seja dentro das normas. Olha aí, impondo normas, e normas bobas. Vou dizer aqui um exemplo. Então veja, um casal ali fazendo sexo. Para o catecismo, para o cristianismo, o casal só pode fazer sexo com a introdução do pênis na vagina. Se você fizer sexo anal ou oral, você entendeu? Sexo anal ou oral é proibido pelo cristianismo. E o C.S. Lewis diz que a visão do cristianismo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Que absurdo! Especialistas em sexualidade dizem que o sexo pode ser exercido nas mais variadas formas. Um especialista em sexualidade não condena relação sexual oral pela boca, nem condenam os especialistas em sexo anal, com a introdução do pênis no ânus. Não condena. Mas a igreja condena, o cristianismo condena. Então a visão do cristianismo sobre prazer não é a mesma visão dos especialistas em sexualidade. Viu aí? Viu aí? Vejamos agora o parágrafo 2351 do mesmo catecismo da igreja. Lá diz assim, ó. Veja, sexo na vida de casal é uma coisa saudável, dentro das normas. Olha o absurdo. E aí diz, fora da procriação e fora da vida de casados, o sexo não pode ser feito. É um sexo errado. Está no parágrafo 2351. Então, para o cristianismo, é errado fazer sexo fora da procriação e fora do casamento. Para os especialistas em sexualidade, não. Procriação e fora da vida de um casal, o sexo pode ser feito. Você entendeu? Então a visão do cristianismo sobre sexo não é a mesma visão dos modernos aí sobre sexualidade. Viu aí a mentira do C.S. Lewis? E no parágrafo 2356 é sexo aqui, sexo para estupro. Aí sim, o catecismo condena sexo para a finalidade de estuprar alguém, uma mulher, por exemplo, estuprar uma mulher. Isso aí é errado. Claro que é. Os especialistas em sexualidade também dizem que isso é errado. Entendeu, gente? Então, se você raciocinar, você que está assistindo ao vídeo, se você raciocinar, você vai ver que o C.S. Lewis mente demais, dizendo aí que o cristianismo também pensa assim, que o sexo não é algo de que alguém deve se envergonhar. Você entendeu? Ele dizendo aí que a visão
dos especialistas em sexualidade é a mesma do cristianismo. Coisa horrível. Que mentira! O cristianismo, repito, uma visão errônea sobre o sexo. Sexo, veja, o cristianismo, ele elogia a castidade no homem e a virgindade na mulher. Especialistas em sexualidade dizem que a castidade e a virgindade são anomalias. São anomalias que o homem, macho e fêmea, o homem nasceu para fazer sexo. Entendeu? Então, o homem se manter casto, a mulher se manter virgem, isso é uma ofensa à ordem natural do corpo humano, porque o ser humano é um animal sexuado. Então, a visão sobre sexo de especialistas em sexualidade é completamente diferente da visão sobre sexo do cristianismo. E aqui estou mostrando. No próprio livro de C.S. Lewis, aqui também no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Você entendeu? É uma piada você dizer que a visão do cristianismo é a mesma dos especialistas em sexualidade. Que loucura! O próprio C.S. Lewis diz aqui que a relação sexual fora do casamento é uma monstruosidade. Cristianismo. Mas um especialista em sexualidade não diz isso. Jamais. Ele vai dizer que o sexo fora do casamento é uma monstruosidade. Nenhum especialista em sexualidade diz isso. Pelo contrário. Agora vamos terminar aqui trazendo mais provas aqui de que o C.S. Lewis mente demais. Vamos pegar aqui alguns formadores cristãos, teólogos, que formaram a doutrina do cristianismo. Que formaram as doutrinas do cristianismo. Você encontra isso na história do cristianismo. Como é que eles criaram essas ideias absurdas, essas ideias deturpadas sobre o sexo? E aqui tem o Papa Gregório, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Inocêncio III, anotei aqui, o Alberto Magno, pessoas que formaram aí a visão cristã sobre mulher, sobre pecado, sobre sexo. Pessoas aqui doentias, muito antigas, que nada sabiam sobre sexualidade humana. Então veja, o Papa Gregório, por exemplo, ele diz assim: o prazer nunca se dá sem pecado. Olha a ignorância. Papa Gregório, olha a ignorância. O que Papa Gregório sabia sobre sexualidade? Nada. Mas aí, veja, representando aqui o cristianismo, ele dizendo que o prazer sexual, o orgasmo, nunca se dá sem pecado. É sempre pecado. Sempre pecado fazer sexo só pelo prazer sexual. Uma pessoa dessa tem juízo em dizer que você fizer sexo com alguém somente por prazer e não para procriar, isso aí é pecado. Só mesmo uma pessoa muito ignorante para dizer isso. Um cristão. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, o cardeal Ugúcio, Inocêncio III diziam a mesma coisa. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles propagavam contra o orgasmo, contra o sexo como prazer. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Crisóstomo, Anselmo, esses que formaram as doutrinas do cristianismo, pessoas extremamente atrasadas, não entendiam nada de sexo, pois eles, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, diziam a mesma coisa, que quando uma pessoa pratica sexo apenas por prazer, para obter orgasmo, essa pessoa está praticando pecado. Quando morrer, será queimada eternamente no fogo eterno do inferno. Esses caras, Santo Agostinho, Tomás de Aquino principalmente, olha, pessoas extremamente ignorantes, nada sabiam sobre sexualidade, nada. E aí está, sexo como prazer apenas, orgasmo, eles dizendo aí que sempre é com pecado, que sexo é para a procriação, entendeu? Eles criticando o sexo como prazer, como orgasmo.
E os próprios cristãos não dão ouvidos aí a essas doutrinas do cristianismo, principalmente sobre sexo. Os próprios cristãos não dão importância alguma a isso aí, mas dizem que são cristãos, mas não dão importância. Por quê? Porque, veja, hoje no planeta Terra temos 2 bilhões de cristãos, 2 bilhões. Todos os cristãos, eu vou generalizar isso aí. Ninguém pode generalizar, mas aqui nesse assunto você generaliza. Todos os cristãos que estão praticando sexo hoje na Terra, e sempre foi assim, todos eles estão praticando sexo para obter prazer sexual, orgasmo, contra aí as doutrinas do cristianismo, contra a visão errônea do cristianismo sobre o prazer sexual, orgasmo, entendeu? Todos os cristãos, repito, no passado e agora, todos os cristãos que fazem sexo fazem para obter prazer sexual, orgasmo. E é a coisa mais linda que existe. Benéfica à saúde física e saúde mental. Fazer sexo. E os cristãos fazem para obter apenas o prazer. Cristãos aí, eles evitam a proliferação de filhos, mas fazem sexo apenas pelo prazer. Você entendeu? Nem os próprios cristãos dão crédito a essas regras aí do cristianismo sobre sexo. Você entendeu? Gente, pegar uma pessoa pela mentira é preciso ter conhecimento. Uma pessoa leiga que pega este livro aqui, ó, uma pessoa leiga que não é dada a estudo, a leitura de livros, ela lê aqui o que C.S. Lewis diz e ela acredita. Mas por que ela acredita? Porque o conhecimento dela é limitado. Ela não é uma pessoa estudiosa. Agora, uma pessoa estudiosa, eu nem digo inteligente, mas uma pessoa estudiosa, que estuda, lê bastante livros, lê isso aqui do C.S. Lewis, dizendo que a visão do cristianismo sobre sexo é a mesma visão dos especialistas em sexualidade, uma pessoa que estuda, é dada a leitura, vai achar isso aqui um absurdo. E é um absurdo. Entendeu? É isso aí, gente. Para hoje, é isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.